E aí, galera do Me Salva, tudo beleza? Então, conseguiram extrair o seu DNA? Extraiu o teu DNA aí na tua casa? Conseguiu ver alguma coisa? Bom, agora a gente vai explicar o que aconteceu. Como que o teu DNA foi parar ali no copinho, tá? Então, primeiro, a gente começou fazendo um bochecho, né? Lembra? Tinha um copinho e nesse copo, então, tinha o quê? Tinha água e sal. E aí, dentro desse copo, pegou uma colher e tirou mais ou menos 3 colheres e fez um bochecho. Quando tu fez o bochecho e cuspiu no copinho, né? Então, em outro copinho, nesse copinho, o que vai ter agora? Vai continuar tendo a água, tem o sal, mas agora ele também tem células, ok? Então, é assim que começa a nossa extração de DNA. Quando tu faz o bochecho bem forte, tu tira algumas células da parede, então, ali das suas bochechas, né? E joga no copinho. E essas células, eu trouxe aqui, vou trazer uma celulinha aqui para vocês, um esqueminha. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar dessas células, é que elas têm as membranas, tanto a membrana plasmática quanto a membrana, então, das organelas que estão dentro dessa célula, elas são formadas por essa membrana, né, é uma membrana fosfolipídica, tá? Lembra, então, o que é uma membrana fosfolipídica? Se não lembra, a gente vai dar uma relembrada, vamos ver, porque é muito importante a gente entender a organização e a formação dessa membrana fosfolipídica, tá? Então, vamos lá. Aqui temos um esqueminha dessa membrana fosfolipídica. Então, a membrana fosfolipídica é formada por fosfolipídios, né? Obviamente. E esse fosfolipídio, como é que a gente divide ele em duas partes. Então, a gente divide esse fosfolipídio em uma parte polar e uma parte apolar. E quando esse fosfolipídio, ele está em um ambiente, né? Então, o ambiente aqui da célula, então, o citoplasma e o nosso corpo, um ambiente aquoso, ele vai se organizar de uma maneira a formar uma bicamada. Então, a membrana das nossas organelas e a nossa membrana plasmática, ela se organiza em uma bicamada fosfolipídica. Por quê? Porque essas cabecinhas aqui polares, elas interagem entre elas e interagem com a água. Então, elas são hidrofílicas. Já as caudas, né, que são apolares, então aqui também tem uma parte apolar, elas vão interagir entre elas. Elas são hidrofóbicas, tá? Elas vão fugir da água. Então, essa camada vai ser formada com essa parte apolar dentro e a água aqui fora e aqui fora. Então, é por isso que é formada essa bicamada. Então, as nossas membranas têm essa conformação de bicamada fosfolipídica, porque elas estão em um ambiente aquoso, tá? Então, vamos lembrar. Lá no nosso copinho, então vamos dar uma puxadinha aqui. Então, lá no nosso copinho, a gente tinha água, sal e células, tá? E o que a gente adicionou nele? A gente adicionou detergente. Então, botou uma gotinha, 2 de detergente. E esse detergente é importante, por quê? Porque ele é apolar na sua cauda e ele é polar na sua cabeça. Como assim? Se a gente for desenhar uma molécula, então, né, do detergente, a gente desenha mais ou menos ela assim. Então, essa parte aqui da cabeça é a parte polar. E essa parte aqui da cauda é a parte apolar. E essa parte aqui, apolar, ela vai fazer o quê? Ela vai interagir, então, com a cauda do fosfolipídio lá da membrana. Então, vai interagir aqui com essa caudinha aqui, que também é apolar. E quando ela interage, o que acontece? Então, a gente tinha lá uma membrana, uma bicamada de fosfolipídios, né? Porque eles estavam no ambiente aquoso. Quando a gente coloca o detergente, essa parte aqui apolar vai interagir com as caudas. Então, ela quebra
o detergente ele é responsável por quebrar essa conformação de bicamada. Então, as nossas células são formadas pela membrana plasmática, que tem essa bicamada, e lá uma das organelas, o núcleo, também. Então, quando a gente adiciona o detergente, a gente abre essa membrana plasmática e a gente também abre o núcleo, porque a gente destrói essa conformação. E o que tem lá dentro do núcleo? Dentro do núcleo, a gente tem o DNA. Então, quando a gente adiciona o detergente, essa célula se abre e libera DNA. Libera também algumas proteínas, mas é assim que a gente tira o DNA de dentro da célula, ok? Depois, então, qual foi o próximo passinho? Então, depois que a gente conseguiu liberar o DNA, adicionando o detergente, o que a gente tinha? A gente tinha, então, um copinho, né? Onde tem a água, o sal, as células e o detergente. Lembrando que essa célula se abriu quando a gente botou o detergente, então agora a gente tem DNA. E esse DNA está dissolvido aqui dentro, né? Ele está dissolvido nesse copo, a gente não está enxergando ele ainda. E para que a gente consiga enxergar, a gente coloca dentro desse copo o outro, com álcool e corante. Então, lembra que o corante é para ficar mais visível, tá? O importante aqui é o álcool. Então, a gente adiciona o álcool aqui, por quê? Porque o álcool, ele vai entrar em contato com essa mistura e vai favorecer a precipitação do DNA. Então, o DNA está solúvel aqui dentro e o álcool vai fazer com que ele precipite, tá? Para a gente entender o que acontece, a gente tem que lembrar de uma coisinha, que o nosso DNA, ele é formado por ácidos nucleicos, tá? Então, uma molécula de DNA é formada por diversos ácidos nucleicos. E esse ácido nucleico, a gente divide ele em 3 partes. Então, uma base nitrogenada, tá? Uma pentose, então um açúcar, e um grupamento fosfato. Então, aqui a gente tem o PO4-. E essa molécula de DNA, então, formada por vários ácidos nucleicos, então é uma macromolécula, ela é solúvel. Então, se a gente está no ambiente aquoso, ela está solúvel. O que a gente precisa, então, é diminuir essa solubilidade, porque a gente quer enxergar esse DNA. Então, a gente tem que diminuir. E essa é a função do álcool. Quando a gente adiciona o álcool, ele favorece essa diminuição da solubilidade. E ela acontece principalmente por quê? Porque ele vai favorecer o quê? Ele favorece com que o sal, lembra do sal do teu bochecho? Então, quando tu fez o bochecho lá, tinha sal. E o sal, ele se dissociou. Então, em ânion Na+, e um cátion Cl-. E esse Na+, ele vai estar em alta concentração, tá? A gente tem bastante Na+. E ele é um ânion, então, ele tem uma carga positiva. E essa carga positiva vai se ligar aqui, ó, a esse ácido nucleico que tem uma carga aqui negativa. Então, o grupamento aqui fosfato, a carga negativa, se liga a esse positivo do Na. Então, a gente vai ligar um negativo com positivo. Isso aqui vai fazer com que haja uma neutralização. Então, essa neutralização faz com que o quê? Com que essas moléculas de ácido nucleico, né, com esses fragmentos de DNA, eles se agrupem. Então, eles vão começar a se agrupar, a gente vê um agrupamento dos fragmentos de DNA e eles acabam, então, diminuindo a sua solubilidade. E como eles diminuem a sua solubilidade, a gente acaba, então, enxergando eles. Eles começam a se agrupar, então, vários fiozinhos começam a se enrolar, se agrupar e formam um novelinho. Então, quando a gente olha para o copo, depois de botar o álcool, a gente vai ter, então, uma água, se tu usou um corante verde, um corante azul, e vai começar a se formar como se fosse um novelinho, um enovelado, e ali está o teu DNA. Isso nada mais é do que um enovelamento de vários fragmentos de DNA. Aqui está o teu DNA, tá? Essa gosminha aqui é o DNA. E se tu colocar isso aqui na geladeira, depois que tu faz, tenta colocar na geladeira por mais ou menos umas 2 horas. Tu vai ver que vai ficar bem mais visível o teu DNA,
ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer esse experimento em casa, que vocês tenham compreendido como o DNA saiu de ti e foi parar aqui no copo. Então, até o próximo. Tchau, tchau!